Aventura no Império do Sol, parte 4. Uma produção Podioteca. Se inscreva no canal e faça parte desse time literário. Toque o sino para que o YouTube te avise assim que os novos capítulos forem lançados. A equipe de resgate em ação. Marilena pediu que ninguém saísse do ônibus. Ela, Patrícia, Túlio e Abreu dariam uma busca na feira. A Reca já está aí? Era Túlio que volta e meia punha a cabeça para dentro do veículo para saber se Reca aparecera. Dali a pouco vinha Marilena ou a médica com a mesma pergunta. As jogadoras, sem perceber, já tinham até formado um corinho desanimado para responder o mesmo não de sempre. Meia hora depois, uma reunião se instalava dentro do ônibus. Ninguém sabe, ninguém viu, lamentava Abreu. Não sei o que pensar. O que deu na Reca? O que deu na Reca era o que todos se perguntavam. De repente, Belinha lembrou de algo. A garota cutucou Cacá. Bastou um olhar entre as duas. Marilena, pode ser que ela tenha ido ao Vale Sagrado dos Incas com um motorista de táxi que queria levar a gente para conhecer esse lugar. O quê? Espantou-se a técnica. Cacá contou como elas tinham sido abordadas por aquele peruano de costeletas largas. A comissão técnica não quis acreditar. Reca não iria aceitar uma proposta daquelas, ainda mais sozinha e em dia de jogo importante. É o que nós vamos fazer? Coçava a cabeça Abreu. Prevenido como era, não contava com uma surpresa daquelas. Atahualpa aproximou-se com uma sugestão. Meu amigo e eu podemos ficar aqui procurando para que vocês possam voltar e se preparar para o jogo. A ideia é boa, concordou Marilena. Nós iremos e mais tarde o ônibus vem buscá-los. Cacá e Belinha entreolharam-se com um brilho especial nos olhos. Nós também podemos ficar e ajudar na busca. A gente não vai poder jogar mesmo. Belinha acompanhou apreensiva a expressão de Marilena e o olhar de esguelha que ela lançou para Abreu. Mas ele estava tão zonzo com o sumiço de Reca que apenas disse: que fiquem, acho que eu também vou ficar. Vocês vão, declarou passando os dedos pela cabeleira rala. Estaremos lá antes do início do jogo e com a Reca. Marilena ordenou ao motorista que voltasse para Cusco. Tinha o rosto tenso ao sentar-se ao lado de Túlio. Não temos a Belinha, a Cacá e agora a Reca. Como é que vamos jogar? Foi o que se ouviu antes que o sacolejar do veículo na estrada abafasse as palavras da técnica. Belinha, Cacá, Abreu e os dois rapazes puseram-se imediatamente em ação. Atahualpa dirigiu-se a diversos índios em Quichuá, língua que ele havia aprendido com sua avó índia. Ninguém vira a garota. Vamos até o Vale Sagrado dos Incas, então, sugeriu Belinha, quando o ônibus voltou 1h30 depois. Ela era muito prática e se havia possibilidade de Reca ter aceito o convite do motorista de táxi para visitar o vale, era para lá que a equipe de resgate, nome que ela dera a si e aos demais encarregados de encontrar Reca, deveria orientar suas buscas. Atahualpa, naquele seu jeito sério, considerou que a ideia era conveniente. Cacá concordou na hora e Juan também. Abreu, que fumava sem parar e andava de um lado para o outro, nervoso, entrou no ônibus a um chamado de Belinha. Seguindo a orientação de Atahualpa, que conhecia bem a região, o motorista enveredou pela estrada que levava à antiga Pisac Inca. Olhem, deslumbrou-se Cacá. Vencida uma das curvas da estrada, descortinava-se a paisagem ampla de um vale. No meio, um rio, e as montanhas erguiam-se como se perfilassem à direita e à esquerda das terras férteis do Vale Sagrado dos Incas. Então, isto aqui é um vale? Extasiava-se Cacá. Ela jamais gostara muito de geografia, mas, assim ao vivo, geografia era uma matéria linda. Muito ecológica e até mesmo romântica, pensava a garota, imaginando como seria bom passear de mãos dadas com o Juan sob aquelas árvores. Encravadas numa das montanhas mais altas, achavam-se as ruínas de Pisac. Será que a Reca está lá? Duvidava Abreu, que só de pensar em subir e descer tudo aquilo já se sentia cansado.
O ônibus estacionou junto aos outros carros particulares e táxis no início da trilha que dava para as ruínas. Se quiser, pode ficar aqui, Abreu. Nós vamos e não demoramos, propôs Belinha. Abreu apressou-se em aceitar a proposta. Seu fôlego de fumante não dava para muitas escaladas. Não consigo acreditar que a Reca tenha vindo parar aqui, afirmou Cacá, subindo vigorosamente a trilha estreita. Pelo menos vamos verificar todas as possibilidades, respondeu Atahualpa compenetrado. O grupo alcançou uma espécie de guarita de pedra. Atahualpa explicou que ali ficavam sentinelas avançados da cidade inca montando guarda. Um soldado inca jamais podia demonstrar-se medo, contou o rapaz. O azar deles é que não conheciam a pólvora. Foi aí que os espanhóis levaram a maior vantagem. Cacá ficou imaginando como teria sido a cidade inca de Pisac há séculos atrás. Os homens usando aqueles brincos enormes em forma de rodela que deformavam suas orelhas, mas que os incas consideravam elegantíssimo. E Cacá suspirou falando sobre a beleza da bandeira das 7 listras, as cores do arco-íris, o símbolo da Tahuantinsuyo, a confederação dos incas tremulando ao vento no alto de um daqueles edifícios fantásticos. E quem disse que eles tinham mastro de hastear bandeira? Gracejou Belinha menos sonhadora. Não sei se eles tinham mastro, mas estou com a Cacá. Adoro ficar imaginando como devia ter sido essas ruínas antigamente, disse Juan com seus olhos ternos voltados para a garota. Cacá ia dizer qualquer coisa quando, de repente, um vulto à distância lhe pareceu familiar. Olha a Reca lá, apontou ela, gritando. Belinha e os rapazes dispararam a correr. Acostumado ao esforço físico, Belinha não demorou a alcançar a entrada por onde Cacá vira a figura de Reca sumir. Reca! Gritou esbaforida. Uma garota vestida de agasalho azul se voltou assustada. Reca! Os rapazes também se aproximaram aos berros. Reca! Finalmente chegava Cacá, impedida de correr por causa da contusão. Desapontamento geral, não era a Reca. O grupo pediu desculpas à garota pelo engano e pelo susto que haviam lhe pregado. Ela saiu pela mesma porta à procura de seus amigos. Cerca de 20 turistas de todas as nacionalidades transitavam naquele momento pelo bairro sagrado da velha cidade. Belinha recostou-se numa das paredes do templo em que eles tinham entrado. Aliás, todos os 4 ofegantes após aquela corrida. Que pedras mais grudadas! Como eles conseguiam isso? Não tem nem cimento, examinava Belinha. Ninguém sabe ao certo, respondeu Atahualpa. Dizem que essas pedras vinham transportadas de muito longe, que eram moldadas de modo a se encaixarem perfeitamente. Moldadas? Como se fossem massinhas de criança? Surpreendeu-se Cacá. Isso mesmo, continuou Atahualpa. Há quem diga que isso não passa de lenda, mas há quem jure que é verdade. Que os incas descobriram uma planta que, esmagada sobre as pedras, produzia um suco que tornava as rochas maleáveis e fáceis de alisar, moldar e cortar. Por isso é que elas se encaixam tão bem umas nas outras que nem uma lâmina de faca consegue penetrar. Bem que eles podiam ter deixado a receita. O pedreiro que foi colocar o piso de cerâmica da cozinha lá no apartamento quebrou as peças de um jeito tão doído que o meu pai precisou colocar quilos de cimento para juntar, considerou Belinha. Cacá, sonhadora, tinha os olhos fechados, as mãos espalmadas sobre as pedras, viajando, visualizando a cidade em todo o seu esplendor, com seus palácios reais faiscantes de ouro, seus guerreiros garbosos e seus aquedutos. Via-se com Juan como um casal inca, passeando feliz pelas escarpas da montanha. A quem interessa o sumiço de Reca? Estou morta de fome, foi anunciando Cacá assim que entraram no restaurante próximo à feira índia de Pisac, para onde haviam voltado após o fracasso da busca em meio às ruínas. Atahualpa estava pensativo e quase não falou durante a refeição. O que é que ele tem? Indagou Cacá a Juan. O rapaz sussurrou-lhe ao ouvido que Atahualpa era dado a esses silêncios. Estou tentando descobrir a quem interessa o sumiço da Reca, esclareceu Atahualpa, que tinha bons ouvidos. O sumiço da Reca? Respondeu Abreu. Só interessa ao time peruano, brincou Belinha. E que a esta hora deve estar preparando-se para o jogo como nós. Esse sumiço da Reca, bem que pode ser obra da torcida, considerou Juan.
E não seria a primeira ação dos torcedores peruanos contra vocês. Belinha não se conteve e explodiu. Mas o que eles pensam? Que nós somos a seleção brasileira na Olimpíada? Nós somos apenas um clube juvenil. Não importa, para eles é Peru contra Brasil, seleção ou não. E esse clube, o Pinedo, contra o qual vocês estão jogando, é famoso pelo fanatismo da torcida. Bom, tem também os guerrilheiros do Sendeiro Luminoso, meteu-se na conversa, o motorista que almoçava junto com eles. A essas palavras, Abreu, que acabara de apagar um cigarro, voltou a acender outro, com as mãos trêmulas. Uma de suas jogadoras, sequestrada pela guerrilha, era demais. Que bobagem! Disparou Juan, com uma gostosa gargalhada. Imagine se a guerrilha vai se interessar por sequestrar uma jogadora de um time juvenil. Nem se preocupe, Abreu. Acho que vou procurar Lope e Vega assim que chegarmos a Cusco. Estou muito preocupado, sim, é uma responsabilidade enorme. Vamos pedir a conta e voltar para Cusco. O jogo deve estar começando, propôs Belinha. Juan, que observava Cacá, pôs a palma da mão na testa da menina. A jogadora tiritava de frio e estava com o corpo quente. O rapaz sugeriu que a levassem direto para o hotel e apressou-se em tirar seu poncho para envolvê-la. Cacá, no entanto, estava decidida, queria assistir ao jogo, com ou sem febre. Eu não abandono meu time, ainda mais agora, teimou a garota. Quando o grupo de resgate chegou ao ginásio, naquele início de noite, a torcida já se retirava, comemorando uma vitória rápida e fácil sobre o desfalcado time brasileiro. As garotas do Baleia Azul tinham lutado muito, mas a verdade é que a ausência de 3 titulares fazia muita diferença na quadra. Além disso, o desequilíbrio emocional provocado pelo desaparecimento de Reca abalara definitivamente o rendimento da equipe. Assim, com o apoio de uma torcida barulhenta, o clube peruano derrotara por 3-0 uma desnorteada equipe brasileira. E as investigações prosseguem. Foi na reunião noturna que Marilena avaliou os erros do time e ouviu cada jogador expressar seu desânimo e sua tristeza. Perder uma companheira de quadra e um jogo importante era mais do que qualquer uma delas podia suportar. Estive pessoalmente com Lope Vega, que ficou absolutamente chocado com o desaparecimento da Reca, relatou Abreu. Ele me garantiu todo o apoio e me deu certeza de que eles vão achar a Reca amanhã mesmo, animava o dirigente. A polícia também me disse a mesma coisa, eles vão procurar até achar e os responsáveis serão severamente punidos. Na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a 5 dias, sublinhava Túlio, será a partida decisiva. Seria bom que a Reca aparecesse e que a Belinha e a Cacá pudessem jogar. Marilena perguntou à doutora sobre o estado de saúde de Cacá. O que ela precisa é só de repouso para se recuperar bem. Está dormindo agora. Melhorando amanhã, poderemos começar o tratamento da contusão e provavelmente ela deverá estar em condições de jogar em Lima. E eu? Apressou-se em saber Belinha, ansiosa por jogar na decisão. Ela não perdoaria ficar de fora por causa de uma contusão. A médica recomendou-lhe não forçar o local machucado. Oba! Festejou Belinha com um salto. O que ela mais queria era jogar. Abreu anunciou que a equipe e a comissão técnica deveriam viajar para Lima no dia seguinte, segunda-feira. Ele ficaria em Cusco para acompanhar as investigações com Atahualpa e Juan. Os rapazes que estavam de férias haviam se oferecido para ficar mais alguns dias na cidade para procurar Reca. Investigações? Pensou Belinha, imaginando como seria fantástico participar delas. Ela tinha adorado a investigação daquela tarde e detestaria ficar de fora, ainda mais sabendo que não poderia fazer nada em Lima. Por isso tratou de garantir presença na equipe de busca que se formara. Marilena, já que eu não posso treinar, bem que eu podia ficar aqui, ajudando a procurar a Reca. Marilena balançou a cabeça em dúvida. Consultou com o olhar a comissão técnica. Belinha, sentindo que não havia oposição declarada, tratou de avançar. Eu fico, eu e a Cacá. Eu cuido dela, ela de mim, e antes da sexta-feira a gente vai estar de volta com a Reca. A comissão técnica não se manifestou, sequer retrucou. Estavam todos com um ar ligeiramente abobalhado. Apenas Patrícia sorria, um sorriso maroto.
Quem sabe a esperteza da Belinha e a agilidade de Cacá não ajudariam os nervos de Abreu a enxergar um palmo adiante do nariz. E agora? Perguntou Belinha, consultando o relógio. Ela tinha acabado de chegar ao aeroporto, onde fora se despedir da equipe do Baleia Azul, junto com a Cacá, Atahualpa, Juan e Abreu. Atahualpa nem piscava, observando cismado as letras garrafais da manchete do jornal, que proclamava jogadora sequestrada em Cusco. Com tanta jogadora para desaparecer, fora sumir logo aquela por quem ele se encantara. Abreu consultou o relógio também, era meio-dia, hora em que ele devia voltar à polícia. Abreu pegou o jornal que estava sobre a mesa e dobrou-o. Na véspera, ele havia se comunicado com o Brasil e a diretoria lhe pedira descrição. O dirigente voltou a desdobrar o jornal desanimado. Ali estavam aquelas letras indiscretas denunciando a tragédia. Na delegação que ele dirigia tinha sumido uma jogadora. Vocês vão ou não à polícia? Perguntava Belinha, cansada dos movimentos indecisos do Abreu. Atahualpa disse que sim. Ele havia se oferecido para acompanhar Abreu à delegacia. As garotas e Juan também quiseram ir, mas o dirigente não concordava. Isso não é festa, basta o Atahualpa para me acompanhar, decretou. Quando Atahualpa e Abreu saíram, Juan propôs naquele seu jeito solto que as meninas trocassem o abrigo do Baleia Azul por uma roupa comum. Vocês chamam muito atenção assim e podem ser alvo de um novo sequestro, gracejou. Porque, apesar da preocupação com o sequestro / desaparecimento de Reca, Juan e as garotas não haviam perdido o senso de humor. Para eles, bastavam a tristeza e a depressão da véspera. Agora era partir para a luta e encontrar Reca onde quer que ela estivesse. No restaurante, as inconfundíveis costeletas. Estou morta de fome, foi avisando Cacá, descendo a escada já com outra roupa. Já? Assustou-se Juan, olhando o relógio. Eram 12:30. Vamos esperar mais um pouco, até o Abreu e o Atahualpa voltarem da delegacia, aí almoçamos. Dá para esperar, Cacá? A garota concordou, com uma careta de esfomeada. Os três deram uma volta pela praça enquanto aguardavam que Abreu retornasse. Ainda bem que a torcida peruana foi embora, comentou aliviada Belinha. Estava um inferno andar na cidade, com eles nos vaiando a toda hora. Sabe, disse Cacá, às vezes eu fico imaginando se aquele motorista de táxi das costeletas não teria mesmo a ver com o sumiço da Reca. O que vocês acham? Juan balançou a cabeça sem responder, mas Belinha não tinha a menor dúvida. Claro que ele tinha a ver. Passou-se mais meia hora. Abreu e Atahualpa não retornavam e a fome de Cacá aumentava na mesma velocidade do ponteiro dos segundos de seu relógio. Belinha foi obrigada a concordar que eles estavam demorando. A gente podia ir almoçar e deixar um recado no hotel para eles nos encontrarem no restaurante, propôs Belinha, afastando-se em seguida para pôr a ideia em prática. Juan e Cacá ficaram frente a frente. Era a primeira vez que estavam a sós. Cacá, não sabendo bem o que dizer, olhou para a igreja maior da praça, de fachada tão impressionante quanto antiga. Aí era o antigo Corincancha, o grande templo do sol, todo de ouro, contou Juan, também ligeiramente embaraçado. Daí partiam as 4 linhas na direção dos pontos cardeais que formavam 4 regiões dominadas pelos Incas. O império deles ia da Colômbia até o Chile, continuou ele, contemplando os olhos meigos de Cacá. Os Incas, assim como os egípcios, conheciam as técnicas de mumificação e seus reis eram todos mumificados aqui em Cusco. Naquela época, o império tinha 40 milhões de habitantes. Hoje existem apenas 6 milhões de seus descendentes que falam o Quichua e vivem quase todos nas montanhas. E por isso que virou igreja, quis saber Cacá, demonstrando interesse no assunto. Ideia dos conquistadores, suspirou Juan. Depois da conquista e da destruição da Cusco Inca, eles fizeram o que bem entenderam. Aliás, como todos os conquistadores, finalizou o rapaz, que não deixavam de fitar Cacá. Belinha voltou a tempo de ouvir as últimas explicações de Juan. Minutos mais tarde, os três entraram no restaurante, escolheram uma mesa de canto que dava para a praça e fizeram seus pedidos. O local era simpático e havia vários turistas estrangeiros e pessoas da região.
Cacá tirava as luvas, sentindo-se mais aquecida, quando Belinha deu-lhe um beliscão eletrizante por baixo da mesa. A garota levantou os olhos e emudeceu. Adiante, junto à porta do restaurante, destacava-se a figura do motorista de táxi com suas inconfundíveis costeletas. De repente, com um andar decidido, o homem deu 3 passos em direção à mesa dos 3. Belinha e Cacá gelaram. Mas ele se deteve a meio caminho, junto à mesa da frente. Disse alguma coisa em voz baixa a um dos homens ali sentados, que imediatamente se levantou e o acompanhou em direção à rua. Quando eles cruzaram a porta do restaurante, Belinha sussurrou para a amiga: "Vamos!" Juan fez menção de levantar-se, mesmo sem entender nada. "Não, você tem que ficar para não desconfiarem. A gente não demora", decretou Belinha. As duas saíram rapidamente, a tempo de verem os 2 homens virando à esquerda na esquina da praça. Não perderam tempo e foram atrás. As garotas entraram por uma rua estreita e escura que separava o paredão da igreja da construção vizinha. "Que frio!" exclamou Cacá, arrepiando-se sob aquela sombra. Saíram do outro lado, numa rua mais larga, iluminada pelo sol gelado do inverno. Os 2 homens caminhavam rapidamente. As garotas, com cuidado, iam devagar. "Não ande tão colada à parede", repreendeu Belinha. "Senão esses 2 caras vão desconfiar da gente. Relaxe, faz de conta que somos turistas." "E se ele lembrar-se de nós?" inquietou-se Cacá. "Se ele não lembrou no restaurante, acho difícil agora, ainda mais dessa distância", considerou Belinha. "Sei não", resmungou Cacá, não muito convencida. "Está bem, e agora?" perguntou a outra, enterrando o chulo na cabeça. Cacá gostou da ideia e seguiu o exemplo, levantando seu cachecol à altura do nariz. Os homens prosseguiam em seu caminho com passadas largas, dobraram à direita, depois à esquerda e entraram num hotel simples de 3 andares, uma fileira de janelas pintadas de azul escuro, destacando-se no branco da parede. O das costeletas olhou para os 2 lados antes de entrar. "Deixa eu amarrar o tênis", reagiu prontamente Belinha. O que os homens viram foram 2 turistas de cabeça baixa, uma delas lidando com os cadarços do tênis no meio da rua calçada de antiquíssimas pedras redondas do tempo da colônia. "Eles já entraram?" indagou Belinha. "Já", confirmou Cacá. "Então vamos." As 2 passaram em frente à porta estreita do hotel. Uma graciosa tabuleta de madeira dava conta do nome, Del Rey. "Entramos ou não?" hesitou Cacá. Rumo à Toca do Lobo. 10 minutos mais tarde, elas estavam de volta à mesa diante de um Juan de cara fechada. "Que é isso de sair e me deixarem aqui?" protestou o rapaz. "Sabe aquele homem que entrou aqui? Ele é o motorista de táxi. Naquela hora não dava para explicar, a gente tinha que agir." "Mas eu queria ir com vocês. Ia ser muita gente e o amigo dele podia desconfiar se saíssemos os 3 juntos, Juan. Não complica?" pediu Belinha. As garotas contaram o que viram. "Mas será que ele tem a ver com o sumiço da Reca?" duvidava Juan. "Pode ser que sim", considerou Cacá, servindo-se de um pedaço de carneiro que acabava de chegar quentinho e cheiroso. "E que outras pistas nós temos?" suspirou Belinha, ainda às voltas com o mau humor de Juan, inconformado por ter ficado de fora daquela emocionante perseguição. Cacá cutucou Belinha. Ela não gostava de ver Juan aborrecido. "Tá bom, Juan, desculpe. A gente não queria deixar você de fora. É que não dava tempo para discutir." O rapaz resmungou alguma coisa que demonstrava não estar suficientemente convencido. Foi quando Belinha teve uma ideia muito interessante. "Mas você pode ajudar a gente a descobrir mais coisas. Nós chegamos até o hotel, mas achamos melhor não entrar. Podia ser perigoso. Você bem que podia ir até lá, ver se há algum movimento suspeito. Se o motorista de táxi, o costeleta, está hospedado ali, nós não podemos ir porque já fomos vistas." "Ele viu vocês?" perguntou Juan preocupado. "A cara não, porque fomos espertas, mas viu como estamos vestidas, sim. Se a gente aparecer por lá agora, é só ele somar 2 e 2. Ele falou conosco em Pisac, já nos viu aqui no restaurante e paradas perto do hotel. Vai entender no ato", explicou Belinha. Um sorriso apontou na face de Juan. "Fantástico, é isso mesmo. Vocês estão marcadas e não pode aparecer mais", declarou satisfeito.
Vou até lá, vocês lembram o caminho? As garotas explicaram. Elas tinham tido o maior cuidado em anotar o nome da rua, o número e o trajeto. Volto para tomar chá, avisou Juan, retirando-se para sua missão. Assim que ele virou as costas, as duas jogadoras se cumprimentaram como faziam na quadra, quando marcavam um ponto. Estava tudo bem outra vez. E ele ia fazer algo que era arriscado elas fazerem agora, meter-se na toca do lobo. Juan aproximou-se da porta do Del Rey. Parecia tudo tranquilo, sem grande movimento. Vocês têm quartos? Indagou a recepcionista, que olhava com um ar questionador. A pergunta fora a primeira coisa que lhe viera à cabeça. Temos vários. Um grupo grande saiu hoje de manhã para Lima. Juan balançou a cabeça lentamente, buscando ideias, e achou uma muito boa. Aposto que era o pessoal que veio torcer pelas nossas jogadoras, arriscou ele, com um ar despreocupado. Era mesmo, mas foram quase todas embora hoje de manhã. Você deseja um quarto? A pergunta pegou o rapaz desprevenido. Juan hesitou um instante e acabou por responder que esperava amigos naquela tarde. Talvez eles quisessem hospedar-se ali, pois onde ele estava não havia mais lugar. O recepcionista mostrou-lhe o salão de jogos, o restaurante, e Juan despediu-se prometendo trazer os amigos assim que chegassem. O rapaz morria de vontade de perguntar sobre os torcedores que ficaram no hotel, mas novas perguntas poderiam gerar suspeitas. Saiu decidido, tinha que arranjar um jeito de ficar sabendo. O índio Atahualpa. Descobriu alguma coisa? Perguntou Belinha, quando Juan voltou. Encontrou o cara das costeletas? Quis saber Cacá, servindo-se de um belo pedaço de bolo de chocolate com uma cobertura de marshmallow de dar água na boca. Juan garfou-lhe um pedaço daquela delícia de bolo. Não encontrei nenhum hóspede, só os empregados do hotel. Ah, decepcionaram-se as duas. Mas descobri duas coisas importantes. Uma, a torcida de Lima ficou naquele hotel. Duas, nem todos da torcida voltaram para a capital. Uau! Boa notícia! Cumprimentou Belinha. Nisso, apontaram à entrada do restaurante as figuras cansadas de Abreu e Atahualpa, avisados pelo bilhete que as garotas tinham deixado no hotel. Como vocês demoraram? Reclamou Cacá. Novidades? A expressão de desânimo e cansaço estampada em seus rostos falava por si. Primeiro nos deram um chá de cadeira, começou Abreu, que se viu obrigado a interromper para explicar aos amigos peruanos o que era um chá de cadeira, já que essa expressão não existe em espanhol. Depois me chamaram só para dizer que a polícia não tinha encontrado nada, depois de várias buscas nos arredores de Pisac. Mesmo sem notícia, tive que dar entrevista a um grupo de repórteres. Muito a contragosto, por sinal, comentou Atahualpa. Bem, o que temos para comer? Truta ou carneiro, adiantou Cacá. E vocês, não pergunto se nós temos alguma novidade? Juan e Belinha contaram cada qual sua parte da aventura. Uma luz voltava aos olhos preocupados de Abreu. A questão, resumiu Cacá, é saber o que os torcedores que ficaram estão fazendo aqui. Podem ter ficado para fazer um pouco mais de turismo, talvez ir até Machu Picchu, Sacsayhuamán ou Kenco, comentou Atahualpa, explicando que Sacsayhuamán é uma fortaleza inca e que Kenco um labirinto onde funcionava um centro religioso. Ou então ficaram porque tem a ver com o desaparecimento da Reca, exclamou Cacá. Juan, que estivera calado até aquele momento, advertiu compenetrado. Precisamos ter cuidado para não levantar suspeitas. Se de fato eles têm alguma coisa a ver com o sequestro da Reca, são capazes de mudar de esconderijo para nos confundir. Ouvindo aquilo, Abreu, que já andava muito nervoso, não se conteve. Como? Gaguejou, derramando a água que ele servia no copo de Atahualpa. O rapaz deu um salto, tratando de salvar as roupas de um banho certo. Temos que arranjar um jeito de vigiar esses torcedores que ficaram aqui em Cusco, sem que eles percebam, resumiu Belinha em voz baixa, depois que o garçom que viera enxugar a mesa se retirou. Puseram-se todos a pensar de que maneira poderia observar a torcida sem serem percebidos. E se a gente interrogasse os empregados do hotel? Pensou alto Cacá. O problema é se algum deles estiver do lado dos sequestradores, advertiu Belinha. Cacá foi obrigada a concordar. Um índiozinho apareceu pedindo dinheiro. Cacá deu-lhe uns intes.
Quando o menino ia se retirando, Atahualpa chamou-o de novo e deu-lhe mais dinheiro. Isto é pela boa ideia que você me deu. O índiozinho agradeceu e saiu correndo, sem querer saber qual era essa boa ideia de Atahualpa. Mas, se ele não se interessara, os outros estavam curiosíssimos. Vamos lá, conte a sua ideia, pediu Abreu ansioso. Eu poderia me vestir de índio, me instalar na frente do hotel e fingir que vendo artesanato só para acompanhar o movimento. Abreu achou a ideia muito complicada, mas as garotas adoraram. Juan achou que podia dar certo. Ali mesmo já dividiram as tarefas de cada um. Eu vou ver se arranjo as roupas, o que não é difícil, anunciou Atahualpa. A gente se encarrega das peças de artesanato, avisaram as garotas. Juan ajuntou que tentaria conseguir uma mesa de armar para expor os artesanatos obtidos por Belinha e Cacá. E eu? Perguntou Abreu, sem saber o que podia fazer. Você entra com a grana, respondeu prontamente Belinha, estendendo-lhe a palma da mão. Com um sorriso amarelo, Abreu sacou uma nota de $100 do bolso. As garotas saíram imediatamente para trocá-la por intes no câmbio próximo ao hotel e repartiram o dinheiro com os rapazes. Eram 6 horas da tarde daquela mesma segunda-feira, quando o grupo de resgate conseguiu reunir no quarto de Juan e Atahualpa tudo o que necessitavam para enviar seu espião para a porta do Del Rey. Daqui a pouco vai escurecer, considerou Juan. Não vale a pena você ir para lá agora. Amanhã cedo é melhor. Os outros concordaram e, deixando todo o material arrumado para o dia seguinte, retiraram-se para jantar. Continua.